Segurança e sociedade é o tema do programa de hoje e o nosso convidado é o Ricardo Balestreri, especialista no assunto. Antes do intervalo, nós falávamos sobre a temática humanização. Qual é a sua análise sobre a humanização das polícias no Brasil? Olha, Daniela, eu acho que a polícia é um serviço civilizatório à sociedade, né? Nós precisamos, não basta nós sermos uma democracia, é preciso que nós civilizemos essa democracia. Nós somos uma democracia muito adolescente, muito recente, e que carece ainda de uma série de valores que nós temos, por exemplo, nas velhas democracias. Então nós precisamos de líderes para civilizar o processo democrático. E entre esses líderes nós temos as profissões de grande poder, de grande influência sobre a sociedade. É o caso dos policiais. Então o único jeito de civilizar uma sociedade é humanizando essa sociedade. Quer dizer, você não consegue civilizar uma sociedade simplesmente adotando de tecnologia de ponta, você não consegue civilizar uma sociedade simplesmente melhorando as comunicações, você não consegue civilizar uma sociedade simplesmente impondo regras, né? Você só consegue civilizar uma sociedade através da educação. Então, nesse sentido, o policial ele é um educador fora da sala de aula. Porque ele é um educador surpresa, um educador que está nas ruas, que está nas delegacias de polícia, mas é um educador porque é alguém de grande poder, de grande influência. É uma autoridade a quem as pessoas procuram esperando orientações para a sua vida. Então esse é o sentido de humanizar a polícia. A polícia se humaniza à medida em que ela atende humanamente a sociedade e que ela aconselha humanamente o processo civilizatório. E dentro desse processo de humanização, já que o senhor estava falando do policial como educador também, fora da sala de aula, a gente vem aí, observa a Polícia Civil desenvolvendo projetos como o Delegado Legal, que leva orientações para jovens, também vai para as comunidades. Qual é a sua avaliação sobre esse trabalho realizado, no caso, no Amazonas, pela Polícia Civil, mas que também em outros estados já vem sendo desenvolvido? Eu acho fundamental que os policiais cumpram um papel de mediadores sociais. Isso está relacionado à dimensão pedagógica da polícia, né? Como nós vivemos numa sociedade muito abandonada de quase tudo, historicamente, o povo brasileiro é um povo que tem vivido sempre à margem, né? E esse povo simbolicamente procura autoridades que possam mediar as suas dores, os seus conflitos. O delegado de polícia, por exemplo, se ele tem consciência da sua importância, ele vai naturalmente atuar como um mediador de conflitos. Ele vai receber as pessoas e tentar resolver os conflitos antes que eles aumentem de tamanho e se transformem em tragédias, né? A função da polícia não é intervir nas tragédias, a função da polícia é evitar que as tragédias aconteçam. E para isso é preciso instituir uma prática de diálogo. Então essa ideia que o Amazonas tem, onde mais uma vez o Amazonas sai na frente de maneira revolucionária, né, de criar o papel do delegado conciliador, que é um projeto, né, que está aí na Polícia Civil. É muito interessante, pode ser um exemplo para o Brasil, de um delegado que eu diria assim, que se descartorializa, né? Porque na história brasileira contemporânea, nós tivemos uma tendência muito forte de jogar os policiais militares para a rádio patrulha, para circularem na cidade em viaturas, e de jogar os policiais civis para a delegacia. Então isso acabou afastando a polícia do povo. Esse processo ocorreu particularmente a partir de 1967, 1968. E só agora nós estamos tentando recuperar a presencialidade da polícia. O que significa isso? Uma polícia de proximidade, uma polícia que está ao acesso dos cidadãos, que dialoga com a cidadania, né? Para isso é preciso voltar aqueles policiais que caminham, que conversam, né? No caso da Polícia Militar, uma polícia ostensiva, mas também preventiva. E no caso da Polícia Civil, é preciso voltar intensamente à atividade de investigação, porque a gente só investiga no meio do povo, não dá para investigar na delegacia, né? A delegacia é necessária, mas é o cartório, não é o principal fazer da Polícia Civil, é apenas um cartório, né? E, por outro lado, além de estar no meio do povo investigando, é fundamental que esse policial civil estabeleça formas de diálogo com a população. E uma forma de diálogo magnífica seria, por exemplo, esse papel conciliador, esse papel de mediador. Dentro desse papel de educador, eu vou pedir aí imagens da produção do Delegado Legal. O Delegado Legal são os delegados que vão nas escolas, que ministram palestras para as crianças, para jovens, na presença também de pais, entregam cartilhas e orientam aí para evitar que a criança mesmo, que a família acabe entrando no mundo do crime. Então esse papel educador
de educador a Polícia Civil tem buscado exercer no Amazonas, através do delegado legal e já com o projeto aí do delegado conciliador que o senhor acabou de colocar. Mas o senhor também disse sobre uma frase que o senhor, já acompanhei outras palestras suas, que o senhor fala, o policial para chamar de seu. Hoje, a gente pode dizer que o programa Ronda no Bairro, que foi implantado, ele busca esse policial para chamar de seu? Acredito que sim. Agora, deixa eu te dizer, essa frase, ela nem é da minha autoria, ela é de uma grande jornalista do jornal O Globo, que me ouviu num determinado momento, e eu contei que na minha infância, os meus pais sempre diziam que iam falar com o nosso policial, quando tinha qualquer problema significativo para resolver, né? Então veja que eles diziam isso realmente assumindo que esse policial era da comunidade, né? Depois o Estado brasileiro, eu diria assim, sequestrou a polícia para si mesmo. Nós precisamos devolver a polícia ao povo, onde sempre foi e nunca deveria ter deixado de ser o lugar da polícia. Então esse é o delegado, é o policial militar, é o policial para chamar de nosso, né? Isso acabou saindo no Jornal do Globo, numa matéria de página inteira, dizendo exatamente esse título, um policial para chamar de seu, né? Então nós desejamos isso, acho que essas buscas todas, né, como por exemplo a Ronda no Bairro, né, são buscas de aproximar a polícia da população, são válidas, é preciso que elas estejam o tempo inteiro sob avaliação para que a gente controle até que ponto realmente essa polícia está dialogando com a população. Eu espero que sim sempre, por exemplo no caso de Ronda, que é feita em viaturas, né? É importante que tenha o telefone na viatura, que você possa chamar o policial a qualquer momento, mas é importante também que tenha esses intervalos onde o policial sai da viatura, onde ele conversa com a população, onde ele troca opiniões, onde ele ouve as informações que a população traz. Não tem serviço de inteligência melhor do que a população confiando na polícia. Ninguém sabe melhor o que acontece no bairro do que a população. Ela sabe onde tem problema, ela sabe a hora que ocorre o problema. Agora, ela tem que confiar no policial para repassar isso. E qual é a avaliação da polícia no Brasil? Eu diria que a avaliação dos policiais, no meu entender, é muito boa. Dos policiais. Os policiais vivem num sistema horrível de segurança pública, um dos piores do mundo. E a maior parte dos policiais são gente correta, são gente boa e fazem um enorme esforço para fazer um bom trabalho. Mas o sistema demanda contra eles. É muito difícil trabalhar num sistema tão ruim. A Constituição Brasileira de 1988 não modificou em nada o sistema de segurança pública que nós herdamos da ditadura militar, particularmente do fechamento da ditadura em 67, 68. E é preciso que se altere a legislação no Brasil, que se alterem as práticas, que se altere o formato das polícias. Nós temos ainda um país com o chamado modelo jabuticaba, que é uma fruta que só tem no Brasil. O modelo jabuticaba de polícia, ou seja, duas meias polícias que se atrapalham, não é porque não se gostem, se atrapalham institucionalmente uma a outra, né? Então nós precisamos ter a coragem de fazer uma grande reforma no Brasil que nos eleve ao patamar de qualquer país civilizado do mundo. O policial no Brasil, ele arrisca a sua vida todo dia e muitas vezes chega em casa com a sensação de que aquilo que ele fez não deu em nada, que ele arriscou a vida por nada, que não há resultados. E a culpa não é dele, a culpa é de um sistema que no Brasil foi construído pelas oligarquias, que sempre consideraram a segurança pública como seu braço armado particular. Então tudo isso tem que ser repensado para que a gente tenha um país que respeite mais os direitos dos cidadãos e entre os cidadãos os direitos dos seus excelentes policiais. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade. Obrigada. O Segurança Sociedade é feito para você. Envie críticas ou sugestões para o e-mail que aparece no seu vídeo. Na próxima edição, nós contamos com a sua participação. Até lá.